Doutor Wander Weyden, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, que está aqui nos estúdios também. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. E é um prazer estar aqui novamente. Doutor Wander, meu esposo tem 37 anos, ele está sofrendo com o baço alimentado. Ontem ele sentiu, acho que é o baço aumentado. Aumentado, né? Provavelmente, exatamente. Esplenomegalia. Ele sentiu um acelero bem forte no coração, como se faltasse ar. Ele ficou pálido e suou muito. Mas de uns dias ele sente isso, mas ontem foi mais forte. O que pode ser? Então, esse quadro todo, ele sugere algum tipo de alteração que nós chamamos de hemodinâmica, ou seja, na circulação sanguínea. Esse conjunto de alterações, quando você coloca a presença de coração acelerado, mais suor frio, mais mal-estar, foi mal-estar que ele descreveu no final? Isso levanta a possibilidade de que, por alguma razão, seja ela do coração ou de algum outro órgão, a circulação ela passa a se tornar prejudicada. E isso gera uma série de sintomas. E esses sintomas são percebidos no corpo dessa forma. Esses sintomas, eles alertam para a realidade de que deve ter algo de errado com o seu organismo, com o seu corpo, mas não é possível apenas com esse relato a gente determinar que a origem desse quadro ela é cardíaca, embora possa estar envolvida e possa de fato ser cardíaca, mas não é possível apenas com esse relato a gente confirmar isso. Dentre as doenças cardíacas que podem ser causadoras disso, a gente teria várias, começando por arritmias, que são causadoras em grande escala dessas sensações de coração acelerado, de palpitações, mas também outras condições, como insuficiência cardíaca e até mesmo a disfunção ventricular que seja induzida por isquemia miocárdica, por angina do peito. Todas essas condições cardíacas, elas podem provocar esse tipo de alteração hemodinâmica. Das condições que não são cardíacas, existem talvez até mais do que essas que a gente mencionou aqui relativas ao coração, que a culpa é do coração. Então, fora do ambiente do coração, você tem alterações como infecções. Algumas infecções, quando elas vão progredindo e se tornando generalizadas, elas podem causar alterações hemodinâmicas e gerarem essas sensações ou esses sintomas. Alterações de tireoide, por exemplo, o hipertireoidismo pode provocar algumas alterações hemodinâmicas. O próprio hipotireoidismo também pode provocar isso. Alterações circulatórias secundárias a algum distúrbio hepático, por exemplo, já que ela tem o baço aumentado, não descreveu a origem aí, mas se tiver alguma relação com o fígado, que há muitas doenças em que o baço e o fígado aumentam juntos, então se o paciente tiver um comprometimento da função hepática e produzir menos albumina do que o que deveria, a tendência é de que o volume de sangue circulante, né, dentro dos vasos sanguíneos, ele possa diminuir e esse líquido ele acaba extravasando para outros locais, gerando edema, né, inchaço nas pernas e inclusive na barriga, e o paciente pode sofrer alterações hemodinâmicas, queda de pressão. Essa queda de pressão resulta num aumento compensatório da frequência cardíaca e o paciente sente o mal-estar, passa mal, sua frio e tem uma sensação algumas vezes de desmaio. Então, doenças do fígado também podem ser causadoras desses sintomas. O que me parece claro nessa breve descrição dela é de que de fato tem algo de errado, principalmente porque é recorrente. Tem algo de errado aí e é recorrente. Então, a recomendação, a orientação é ela fazer uma avaliação médica. Se já tem um histórico, já tem um diagnóstico prévio de um baço aumentado, se já faz um acompanhamento com um médico específico que já conhece o seu caso, a primeira orientação é procurá-lo. Talvez ele possa ajudar mais do que outros. Se não houver esclarecimento com esse médico que já faz o acompanhamento, aí, dependendo do caso, procurar alguma outra opinião de um especialista que possa ser mais provável, né? Se estou acompanhando com esse médico específico, mas parece que a causa é da tireoide, vou para endocrinologista. Se parece que a causa é do fígado, vou para um hepatologista. Se acharem que é coração, se o médico que acompanha achar que é coração, cardiologista. Mas tem alguma coisa que realmente não está normal e precisa ser avaliada. Tem ouvinte com a gente, bom dia, falo com quem?
Alô, bom dia. Bom dia, Com quem eu falo? é Júnior. Oi, Júnior, qual a sua pergunta, amigo? É porque eu sinto uma dor na barriga, aí sobe queimando, quando eu sinto o céu da boca também arder um pouco e a língua. Irton, Wander. Bom dia, meu amigo. Alô? Oi. Ok, você vai ouvir Não pelo estou rádio. escutando o retorno. Você vai ouvir pelo rádio a resposta, não é isso? Eu não estou escutando o retorno. Você está ouvindo o rádio, Júnior? Tô. Pronto, ele vai responder agora, viu? Pronto. Bom abraço, Júnior. Bom dia, Júnior. Alguns outros detalhes da sua história precisariam ser colhidos, principalmente em relação aos fatores de risco, ao seu histórico prévio, o uso de algumas medicações, história familiar, para poder a gente tentar determinar com mais precisão e, obviamente, um exame físico que, nesses casos, poderia auxiliar também, para a gente tentar determinar com mais precisão qual é a causa desse sintoma que você está descrevendo. Mas, tirando apenas pela sua descrição, pelo seu relato, esses sintomas sugerem, não dá para a gente fechar mais uma vez o diagnóstico, mas esses sintomas sugerem a possibilidade de doença do refluxo gastroesofágico, certo? Você parece ter uma doença do trato gastrointestinal. Essa dor queimando na região da barriga e que sobe queimando e às vezes vem até a garganta com essa sensação de queimação na garganta, ela é um sintoma que é bem comum, bem frequente nos pacientes com doença do refluxo. Então a orientação é de você procurar um médico para fazer a avaliação, seu médico de confiança, se você já tiver, se não, um médico clínico geral é capaz de fazer essa avaliação e o tratamento inicial. Se não for possível fazer esse tratamento, fechar o diagnóstico, o médico especialista nesse caso é o gastroenterologista, mas o que está parecendo aí pela sua descrição é que é doença do refluxo, tá bom? Se não for, se não for identificado doença do refluxo, ou foi identificado e não for tratado, e não resolver o problema, aí partem-se para outros diagnósticos. Existem uma infinidade de diagnósticos aí nesse seu relato, mas o que está aparecendo pela descrição é que é isso. Eu acho que é a primeira luz que a gente poderia apontar para se buscar uma confirmação e um tratamento. Tem mais um ouvinte com a gente, falo com quem? Bom dia. Com Rita aqui do Paulo Seixas. Tudo bem, Rita? Qual a sua pergunta? E aí? Tudo bem. Olha, meu pai tem 90 anos, passou por uma cirurgia de próstata, ficou sem andar, voltou a andar, só que agora as passadinhas dele estão encurtando. Eu queria perguntar ao médico, porque a minha irmã está dando um estalopram, que o médico passou para ele. A gente está pensando que o estalopram, ele está dormindo muito, ele está ficando molinho. O estalopram ofende? Certo, Rita, entendi a sua pergunta. O escitalopram, ele pode ter alguns efeitos colaterais, sim, sobre o sistema nervoso central, ou seja, sobre a vigília, que é o período que o paciente passa acordado, e em alguns raros casos, inclusive, também alterações. Como é uma medicação que interfere no cérebro, no sistema nervoso central, ele pode ter, inclusive, algumas alterações, sim, no comprometimento da mobilidade, né? Já que o comando das pernas vem da cabeça. Se é essa medicação que está causando, aí é preciso fazer uma avaliação mais ampla, principalmente conversando com o médico que fez a prescrição dessa medicação. Mas ela pode sim ser a responsável pelos sintomas que ele está apresentando. Quando você disse assim, ofende essa medicação, se ela for bem indicada, as chances de que ela ofenda são bem poucas, né? Se o medicamento, se tiver sido cuidado de verificar a indicação da medicação, se ela tiver sido bem indicada, se o paciente não estiver tomando nenhum outro remédio que possa causar interferência com essa medicação, se ele não tiver nenhuma outra doença que possa sofrer um agravamento por conta do uso dessa medicação, a medicação é bem indicada sim e ela pode fazer um efeito benéfico. Entretanto, às vezes, mesmo com todos esses cuidados, os pacientes apresentam alguns efeitos colaterais indesejados. E aí ela pode sim fazer mal, como qualquer outra medicação pode fazer mal. Isso na verdade, é uma decisão que a gente toma. A gente aceita correr um certo risco
de que a medicação possa nos fazer mal, pensando num benefício que deve ser pelo menos maior, né? Para poder você fazer se sujeitar a um determinado risco, o benefício que você pretende obter tem que ser maior do que o risco que está correndo. Então, quando alguém prescreveu essa medicação, esse Talopram, algum médico prescreveu, eu acredito que ele tenha prescrito no intuito, no interesse de que ele melhorasse mais do que piorasse, do que tivesse efeitos colaterais. Mas pode ser sim, ela pode vir a ofender, embora seja raro, é uma medicação boa, mas ela pode causar efeitos colaterais e o recomendado é que você procure o médico que fez a prescrição da medicação para fazer uma avaliação e, se for o caso, fazer o ajuste, ajuste da dose ou a troca da medicação, tá bom? Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Bom dia, Marcos Jantas. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o Dr. Wander. Quando a gente faz as compras, que chega em casa, você tem que tirar as compras das sacolas, tem que usar máscara ou não? Porque tem muitos boatos que você tira as compras da sacola sem máscara e é contaminado. Eu gostaria de saber se isso realmente é verdade. É verdade ou não? Eu não tenho nenhuma evidência científica, infelizmente, eu não tenho nenhuma evidência científica para recomendar manter a máscara ou tirar a máscara nesse sentido, né? O que a gente sabe é que a manipulação desses produtos de supermercado, pelo menos na minha cabeça aqui, eu acredito que elas não gerem aerossol e nem gerem nenhum tipo de gotícula que possa ser espalhada no ambiente e que você possa respirar. Então, a princípio, pelo menos na minha cabeça, mas essa é uma opinião própria, pessoal, ela não é embasada em nenhum estudo científico, nem nenhum outro tipo de estudo mesmo, de verdade científica. Na minha opinião pessoal, eu acredito que... para as pessoas com mais de 55 anos. Na minha opinião pessoal, eu acredito que não tenha nenhum problema. Entretanto, pode acontecer a seguinte situação: você tira a máscara, começa a manipular os seus produtos lá, a feira é grande, lá meia hora depois você se esquece, pegou nesses produtos todos que outras pessoas inclusive podem ter pego lá dentro do supermercado, se esquece já porque está em casa, baixa a guarda um pouco e aí com a sua mão contaminada você esquece de fazer a higienização e leva a sua mão ao nariz ou então à boca, e isso pode de fato fazer aumentar, mesmo que minimamente, mas aumentar o risco de contágio, de contaminação. Então, embora eu não veja nenhum risco grande de você pegar a doença só porque está sem máscara dentro de casa, desfazendo as suas compras, também não acho que haveria nenhum custo a mais, não é nenhum esforço fora do comum, sobre-humano, a senhora permanecer de máscara até desfazer a sua feira, vamos dizer assim. Então, se não tiver nenhum problema, nenhuma objeção, permaneça de máscara. Quando terminar de desfazer a feira, você volta, a gente baixa a guarda, né, chegando em casa, higieniza as mãos ao final de tudo isso, de todo esse processo, e a gente vai lá e segue a nossa vida dentro de casa sem máscara. Mas é isso, não tem nenhuma evidência científica a respeito não, tá certo? Mas por precaução, eu recomendaria que a senhora mantivesse, tá certo? Doutor Wander, quando caminho fico tonta, o que pode ser? A tontura ao caminhar entra dentro daquele aspecto das alterações hemodinâmicas. Pode indicar algum tipo de alteração circulatória precipitada ou causada, desencadeada pelo exercício. E isso indica, pelo menos aponta, não confirma, não é uma relação de causa e efeito obrigatória, mas pelo menos acende uma luz para a possibilidade de que tenha de fato algo de errado com a circulação e até mesmo com o coração. Então, esse sintoma de tontura no exercício, ele pode acontecer porque durante o exercício é necessário que haja mais sangue circulante numa velocidade maior, né? O que, na verdade, não que haja mais em quantidade, mas que o sangue circule numa velocidade maior, porque somente assim você pode carregar mais oxigênio que você está respirando nos pulmões até a região onde está sendo necessária, nos braços e nas pernas, que são os músculos que estão necessitando
desse oxigênio adicional. Entretanto, para poder fazer isso, esse sangue ele precisa circular no corpo todo. Não tem como você desviar esse fluxo e manter esse fluxo exclusivo para os braços e para as pernas. Esse sangue ele tem que circular no corpo inteiro. E algumas vezes isso exige muito, sobrecarrega muito o coração. E nessas situações, o coração acaba não dando conta, não consegue bombear adequadamente esse sangue rico em oxigênio e acaba faltando para alguns lugares. Quando ele falta para o cérebro acende um sinal de alerta nessa forma de tontura ou de escurecimento da vista, de sensação iminente de desmaio, como uma forma de avisar que se o sangue que está chegando para ele continuar chegando em quantidade indevida, em quantidade menor do que o que ele necessita, o cérebro necessita de uma quantidade muito grande de sangue, rico em oxigênio e em nutrientes, para poder funcionar, porque o seu gasto energético é muito grande. Então, se essa quantidade ela é menor do que o necessário, ele começa a acender essas luzes, né, começa a dar os seus sinais de alerta de que ele pode vir a desligar, e aí você teria efetivamente um desmaio, digamos assim. Ele pode vir a desligar se esse sangue ele não está circulando adequadamente. Então, isso pode sim ser um sinal de alerta de que tem algo de errado com a sua circulação. É bom fazer algum tipo de avaliação médica básica, simples mesmo, para saber se está tudo bem e contar mais detalhes dessa história para saber o que pode estar acontecendo. Doutor Wander, quando faço pequenos movimentos físicos, sinto um aperto no peito tomando conta do pescoço, me faltando até ar. Esses sintomas têm alguma característica com problemas do coração? Podem sim, né? Essa relação específica com esforço, quando ela fala pequenos movimentos, eu fico sem entender se esses movimentos são pequenos esforços ou se é só pequeno movimento mesmo, assim, eu estou sentado e eu estou me levantando. Isso para mim é um pequeno movimento, né? Eu estou escovando os dentes, é um pequeno movimento que eu faço com as mãos aqui, se ela está se referindo a isso ou a um pequeno esforço, como por exemplo, vou aqui empurrar um centro de mesa dentro de casa, vou empurrar um móvel pequenininho que não é pesado, vou carregar umas sacolinhas de supermercado, se é um pequeno esforço ou é só o movimento corporal mesmo. Se for o esforço, aumenta um pouco as possibilidades, porque de fato você aumenta a exigência de trabalho do coração e aí se o coração ele tem algum tipo de deficiência, ele tem uma obstrução nas artérias coronárias, por exemplo, uma angina, você vai sentir essa dor. Se você tiver um problema chamado estenose aórtica, que é um estreitamento da válvula aórtica, você pode sentir essa dor ao realizar exercícios. Se você tiver estreitamento também, mas na válvula mitral, você também pode ter esse sintoma ao realizar exercícios. Se esse sintoma ele for apenas com pequenos movimentos mesmo, é só o fato de eu estar sentado, quando eu me levanto ou tá na posição em pé e me deito, só um movimento do corpo, ou então estou em pé e mexo o meu tronco para um lado e para o outro, e isso causa a dor, aí a gente tem duas possibilidades. Ou não é doença cardíaca, porque ela não costuma se manifestar dessa forma, ou é uma doença cardíaca, só que na forma ainda mais grave, porque, na verdade, aí o esforço já não conta e esse sintoma, na verdade, ele está aparecendo em repouso. Para a gente, ele está aparecendo como se fosse em repouso. E você fazer só um movimento de lateralizar, de mexer para um lado e mexer para o outro, o seu corpo, e isso provocar algum tipo de dor, se essa dor ela for realmente de origem cardíaca, é porque essa dor está em repouso, não houve esforço físico nenhum para isso. E aí aumenta essa possibilidade. Então, se foi ao esforço, se foi uma força, se for um peso que você pegou, existe a possibilidade sim de ser cardíaco. Se é só movimento mesmo, sem implicar em esforço físico, aí ou não é, né? Ou é uma coisa mais tranquila, geralmente não é, ou em casos raros é cardíaco e numa forma um pouco mais grave. Então precisam ser avaliados outros detalhes dessa história para que seja definido de fato a sua origem, cardíaca ou não cardíaca. Doutor, por que às vezes aliás, eu costumo pedalar e durante a pedalada sinto dormência nos pés e nas mãos, isso é normal? Não sei se normal seria
a palavra correta. Acredito que não, mas dizer que não é normal também não significa que seja uma doença, e principalmente não quer dizer que seja uma doença grave ou uma doença cardíaca ou alguma coisa que está implicando em determinados riscos a você. Esse tipo de sintoma, essa parestesia, essa dormência, às vezes relatada como um formigamento, pode ser apenas uma alteração circulatória nos pacientes que estão iniciando a sua etapa de exercícios. Então, o que acontece? Quando você entra num programa de exercício, quando você começa a fazer um exercício físico, na hora que você começa a fazer, nos primeiros minutos especialmente, existem algumas alterações. O corpo percebe que você está mudando a sua dinâmica. Eu estava parado, eu estava fazendo um movimento aqui e acolá, e agora eu estou fazendo movimentos repetitivos e o meu corpo está pedindo cada vez mais trabalho energético do coração e dos pulmões. E isso acaba resultando em algumas alterações circulatórias, e essas, como por exemplo, a vasodilatação de algumas artérias que estão relacionadas aos membros inferiores e membros superiores, que são os membros que normalmente a gente utiliza, os órgãos que normalmente a gente utiliza para fazer esforço físico, né? É nas pernas que a gente pedala, é com a mão que a gente às vezes faz algum esforço compensatório. E então, nessas circunstâncias, é preciso aumentar o fluxo de sangue para esses locais. Esses vasos, essas artérias, elas são dilatadas, e aí passa a vir mais fluxo de sangue do que o que normalmente apresentava-se nessas condições. Só que alguns pacientes não têm essa capacidade de fazer essa vasodilatação, de compensar esse fluxo de forma tão rápida. Alguns pacientes, os vasos, eles não fazem essa dilatação de uma forma rápida, o corpo demora a perceber isso, e a necessidade ela é imediata. Você está fazendo exercício físico, o corpo, os músculos estão precisando ali naquele momento de algum tipo de fluxo de sangue rico em oxigênio e rico em nutrientes. Se não está chegando, começa a apresentar algum tipo de alteração, e aí você pode ter esses sintomas, como parestesias, né, nas mãos e nos pés. Como é uma queixa difusa, né? Nas mãos e nos pés, não é específica de um local. Eu sinto uma dormência só na minha mão direita, só na minha mão esquerda, só no braço esquerdo inteiro, pegando para a região do peito, ou então é só na perna. Diminui as possibilidades de que seja uma doença local, uma doença na coluna, por exemplo, ou localizada especificamente no coração ou algum outro órgão, e aumenta as possibilidades de que seja algo sistêmico, circulatório, por exemplo, tá certo? Mas não tem, a princípio, não tem uma relação imediata com algum tipo de doença cardíaca. Pode ser apenas essa demora do seu corpo de se adaptar à fisiologia do exercício. Porém, se você tem mais de 35 anos, começou a praticar esse tipo de exercício físico, que é um exercício físico que às vezes chega a um nível de intensidade bem alto, que é o exercício do pedal, e não fez nenhuma avaliação médica antes, seria recomendado que fosse feito. Se já fez, se está tudo bem, talvez seja, se persistir o sintoma, voltar a fazer uma nova avaliação. Mas se você nunca fez e tem mais de 35 anos, é recomendado que seja feito, porque pode, dentro desse sintoma, embora seja pouco provável, mas pode, dentro desse sintoma, estar algo escondido aí, no sentido de ter alguma doença, uma doença sistêmica, uma doença circulatória, uma doença cardíaca, que precisa ser investigada e tratada. Doutor Wander, para a gente fechar, você sabe que nessa questão, por exemplo, do Covid-19, surgem todos os dias um medicamento prometendo, por exemplo, ser a solução para todos os nossos problemas, né? Aqui no nosso canal, no nosso YouTube, na nossa transmissão aqui, tem até uma pergunta aqui do nosso ouvinte, deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Por exemplo, tem muito se falado agora num tal do ivermectina, né? Que inclusive é remédio para piolho, não é isso? E isso serve realmente? Existem estudos científicos que comprovam que, por exemplo, o uso do ivermectina cura ou protege contra a Covid-19? Pronto, Marcos, vamos voltar. Vou até confessar para nós, fui eu que trouxe essa própria pergunta, pedi a você para me perguntar isso, porque semana passada você me perguntou isso acerca da hidroxicloroquina, qual era a minha opinião sobre
a inclusão da hidroxicloroquina como medicamento oficial, vamos dizer assim, nos protocolos do Ministério da Saúde. E agora a medicação, a droga da semana foi ivermectina. Por onde eu passo, as pessoas me perguntam sobre ivermectina e eu resolvi abordar um pouco esse assunto aqui. Para poder abordar, eu fiz uma pesquisa, tentei avaliar ontem à noite, até a atualização é de ontem à noite, às 11h55, à meia-noite aproximadamente. Foi quando eu terminei de fazer essa breve pesquisa para ver se eu encontrava alguma menção de estudos que apontassem algum tipo de tratamento eficaz da parte da ivermectina em relação à Covid-19. Não encontrei, Marcos, certo? Não encontrei nenhum estudo, nenhum relato médico com qualidade, detalhe, né? Estão saindo muitos estudos aí, você encontra, principalmente com a hidroxicloroquina, que eu acho que foi a primeira a ser mencionada como um possível tratamento. Então, tem muitos estudos em andamento com a hidroxicloroquina e com uma série de outras drogas, e não encontrei nenhum estudo de qualidade. Como eu estava falando, há muitos estudos e muitos de péssima qualidade, inclusive. Então, é preciso ter cautela da parte dos médicos que interpretam esses resultados desses estudos, porque o que eles vão tomar como conduta e o que eles vão dizer, que eles vão informar para os pacientes e para a população, muitas vezes é o que é tomado como verdade científica, mas na verdade essa verdade científica ela está embasada em determinados estudos que são feitos. Se esses estudos eles são de má qualidade, então essa opinião do profissional, do médico, ela é de má qualidade também. E é o que tem brotado a cada dia nas revistas, nos jornais e nas revistas médicas. São estudos que infelizmente não têm um rigor, não têm uma qualidade científica adequados. Eles, acho que talvez pela pressa, pelo desespero de fazer alguma coisa na pandemia, acabam publicando, mas isso pode trazer inclusive mais prejuízos do que benefícios nesse cenário. Então, nessa avaliação que eu fiz ontem, nessa pesquisa que eu fiz ontem, eu não encontrei nenhum estudo que mostrasse de uma forma, pelo menos razoável cientificamente, que a ivermectina ela protege, ela trata, ela evita, ela diminui a gravidade, ela salva a vida do paciente ou ela previne a contaminação de um paciente com Covid-19. Não encontrei nenhum tipo de estudo acerca disso. Com relação à hidroxicloroquina, mesma coisa da semana passada. Não há nenhum estudo que mostre evidências de que a hidroxicloroquina, que evidências robustas, evidências pesadas. Você tem estudos mais pequenos, com 40 pacientes, com 50. Saiu um estudo 6 dias atrás, acho que se não me engano, na revista Lancet, com 90 mil pacientes, mas um estudo de péssima qualidade, foi mal dividido. Na verdade, uma parte dos pacientes era muito mais grave do que outro, então não tem como você fazer algum tipo de avaliação desse jeito. É como você comparar, sei lá, laranja com melancia. Não tem como você fazer algum tipo de avaliação quando os grupos eles são diferentes entre si. Então, esse estudo, apesar de parecer à primeira vista um estudo imponente, porque tem muitos pacientes, foi um estudo mal conduzido, então não nos serve para a gente dizer que a hidroxicloroquina funciona ou não funciona. Nesse caso, especificamente, esse estudo ele dizia que não funcionou, que a hidroxicloroquina ela foi associada com mais arritmias e com mais morte dentro do hospital, mas não é possível afirmar que a hidroxicloroquina causa mal, que ela faz mal, porque esse estudo ele foi mal conduzido. E é isso que a gente ainda está carente, ainda está precisando como médicos de informação de boa qualidade. As únicas duas menções que a gente faz de tratamentos que podem ter algum tipo de eficácia, que já estão um pouco mais avançados, vamos dizer assim, em nível de evidência científica, são uma droga que se chama Remdesivir, que é uma medicação antiviral. Acredito que, não tenho certeza, mas acredito que não tem nem disponível no Brasil ainda. Essa seria a mais eficaz? Essa, no momento, é a que tem estudos que mostram melhores resultados
quando você compara ela com o placebo, que é não usar nenhuma droga, e faz essa comparação de uma maneira justa, de uma maneira adequada. Porque só comparar, mas comparar de uma forma inadequada não nos adianta. Então, essa é a medicação, chama Remdesivir. Não se encontra nas farmácias, não adianta, não vai encontrar. É uma medicação de uso hospitalar, até onde me chegam as informações. Eu acho que não vai se encontrar, inclusive, no Brasil, esse tipo de medicação. E a outra que também está avançada em termos de evidência científica. Existem alguns trabalhos com algum tipo de evidência científica, pelo menos mínima, para que a gente tenha algum tipo de esperança e possa até fazer essa recomendação dentro de protocolos específicos, é o uso do plasma convalescente, que acho que foi até assunto de entrevista aqui recente do Jetson, não é isso? Justamente com o Hemocentro. Com o Hemocentro. Então, o uso do plasma convalescente, ele tem aparecido em alguns estudos científicos como uma alternativa de tratamento que pode ser utilizada nos pacientes seguindo um determinado protocolo específico. Mas medicações para uso em casa, né, você fazer o uso da ivermectina, o uso da hidrocloroquina, da azitromicina, de qualquer outra dessas medicações em casa para proteger ou para tratar os sintomas da Covid-19, principalmente sem uma avaliação médica antes, não há nenhuma garantia de que isso surta efeito. E em alguns casos, como o da própria hidroxicloroquina, existe a interrogação gigantesca sobre se isso pode causar algum tipo de risco, especialmente de desenvolvimento de efeitos colaterais graves, como arritmias cardíacas, que pode acontecer. Pode ser perigoso, né? Pode ser perigoso. Então, no momento que a gente ainda faz de melhor é procurar se prevenir, certo? Usar a nossa máscara nos ambientes que sejam apropriados para tal, fazer a higienização das mãos com frequência, procurar levar o mínimo possível as mãos até a região do rosto, que é esse contato que pode acelerar as chances de contágio. Basicamente é isso, e se houver sintomas, procurar o apoio médico, e aí dentro dos protocolos específicos de cada hospital ou de cada instituição, aí você segue as orientações. Se lá no protocolo tem dizendo que os pacientes infectados, eles vão usar, aí você conversa com o seu médico, vê qual é a evidência que ele tem científica para fazer isso e faz ou não faz. Mas fazer por conta própria não ajuda nem a você que está nos ouvindo e nem o restante da população geral. E também disseminar informações sem saber da veracidade científica do seu conteúdo também não ajuda. Nesse caso, mais atrapalha do que ajuda. Dr. Wander Weyden, médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Fica ali pertinho do primeiro BEC. Telefone de contato 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander, obrigado pela sua participação aqui. Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Até quinta.